Bom, pessoal, esse aqui é o nosso conteúdo. Aminoácidos, ligações peptídicas e proteínas. Esse é um conteúdo que é central dentro da bioquímica e a possibilidade de dar aula desse jeito tem seus benefícios, né? Porque vocês podem rever o conteúdo, podem tirar dúvidas nas aulas posteriores. Então, de certa forma, tem um benefício da gente fazer dessa forma pelo menos uma vez, né? Bom, para começar a falar de proteínas, a gente vai falar dos tijolos que compõem as proteínas, que são os aminoácidos. Os aminoácidos, eles são partes da proteína, né? Eles são uma subunidade da proteína, como tem no slide. Normalmente, são 20 deles que são encontrados nas proteínas, distribuídos de forma bem complexa, que acabam caracterizando uma proteína. Algumas teorias evolutivas que tinham como premissa a formação da proteína antes da formação do RNA, né? Porque a gente tem várias teorias evolutivas, elas trariam a proteína como peça-chave para a vida, mas tinha essa questão de ao acaso você conseguir a combinação exata de aminoácidos para compor uma proteína. Deixa eu botar meu passadorzinho aqui. Os aminoácidos, eles têm uma estrutura que é composta por um grupamento amina, que tem o NH2 de um lado. Esse nitrogênio, inclusive, é o que dá o balanço nitrogenado, da, que é utilizado para ver, né, se a pessoa está consumindo a quantidade de proteínas correta, se está execrando muita proteína, se está tendo síntese proteica, né? Esse balanço nitrogenado é um dos índices em relação à hipertrofia. E tem um grupo carboxila, que é um grupo acidificado, por isso que o nome do elemento é aminoácido. Eles são interligados por um carbono alfa, certo? Eu tenho uma cadeiazinha de carbonos, um carbono está ligado nesse grupamento carboxila, o outro carbono está ligado nesse NH2, que é o grupo amina. E entre eles eu tenho um carbono, que é chamado carbono alfa, que é quem vai determinar o nome do aminoácido. A diferença que esse aminoácido tem em relação aos outros aminoácidos é uma cadeia que é presa a esse carbono, que determina que tipo de aminoácido é aquele. O carbono alfa ele se liga a um hidrogênio e a uma cadeia lateral, que é o que dá a identidade de um aminoácido. Então, deixa eu vir aqui, pegar minha borracha, porque senão isso aqui vai para outra página. Passando, o carbono, ele é um carbono quiral. Aí, como eu disse, né, tem um grupo carboxila de um lado, que é ácido. Tem um grupo. Faz tempo que eu não uso isso aqui, pessoal. Então, eu tenho um grupo carboxila de um lado, que é ácido. Um grupo amino do outro, que é básico. E então, né, o aminoácido ele tem esse caráter anfótero. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem uma parte ácida e uma parte básica. Esse R1, né, ele diferencia um aminoácido do outro. Esse esse carbono, esse radical preso ao carbono alfa que a gente comentou anteriormente, ele diferencia um aminoácido do outro. A exceção é a glicina, que não tem esse esse R1, né, esse grupamento ligado diferenciando. Com H+, fica mais ácido ou mais alcalino, ou seja, mais hidrofóbico ou mais hidrofílico. Quando essa estrutura ela pode ser tanto hidrofóbica como hidrofílica.
Isso explica por que que a proteína ela se contorce, formando uma estrutura quaternária quando ela está passando a membrana plasmática, porque eu tenho naquela estrutura um ambiente extracelular hidrofílico, um ambiente intracelular hidrofílico, hidrofílico e eu tenho a membrana em si hidrofóbica. Então, o aminoácido ele se agrupa de uma forma em que o lado que é ácido fique mais hidrofóbico e o lado que é básico fique mais hidrofílico. Borrachinha, borrachinha. Essa é a estrutura. Aí, como foi comentado, eu tenho um grupo amino que tem como característica a presença do nitrogênio. Eu tenho um grupo carboxila que tem esse H+ livre, que confere, né, a acidez desse lado do aminoácido. E aqui junto ao carbono alfa, tem um grupamento R. Esse grupamento R, pessoal, esse grupo R, qualquer sequência que diferencia um aminoácido de outro. A gente vai ver alguns exemplos à frente, tá? Grupo R é um termo geral para dizer que eu tenho uma sequência de estruturas químicas agrupadas a esse carbono central aqui. Quando o aminoácido se liga ao outro, ele liga o lado carboxila de um aminoácido ao grupo amino do outro, e eu tenho uma ligação peptídica. Ele se liga então por uma reação de condensação, porque nessa união do H com uma hidroxila do outro lado, um H+ do outro lado, eu acabo fazendo uma molécula de água. A gente vai já ver com detalhes isso aqui. E essa molécula ela é liberada, e o nome desse tipo de reação, de forma geral, o nome mais abrangente é reação de condensação. Mas no caso específico das ligações de aminoácido para formar a proteína, é uma ligação peptídica. Então, tem um carbono do grupo carboxila se ligando ao grupo amino do outro lado, liberando uma molécula de água. Uma proteína, para ser considerada uma proteína, ela tem que ter mais de 100 aminoácidos. É uma cadeia poli, né? Poli muitos peptídeos. E é um tipo de ligação covalente que a gente teve inúmeras aulas, né? Explicando o que era covalente. É esse tipo de ligação. Vamos lá. Aqui tem um exemplo. Vou colocar minha canetinha. Então a gente tem, ó, é, o lado amino, o lado ácido, e isso é chamado, ó, extremidade N, extremidade C. Um detalhe, pessoal, é que isso aqui é só para que se localize dentro de uma estrutura de que lado ela está quando ela é descrita, né? O lado C está fazendo contato como por exemplo, alguns hormônios, quando eles sinalizam ao núcleo, você utiliza essa descrição para elucidar de forma mais clara que é o lado C do hormônio que fica em contato com o seu ativador, é o lado N do hormônio que está em contato com o cromossomo, o gene, né, para fazer a transcrição. Isso é uma forma de se localizar dentro do aminoácido, né, aliás, dentro das estruturas moleculares. E aqui a gente tem, né, o Hzinho se ligando a esse OH. Isso aqui é uma ligação covalente, ou seja, para a nuvem desse O entrar em equilíbrio, ela atrai o
H+, atrai o H, na verdade, né? O elétron desse hidrogênio ele vai mais para próximo do oxigênio. E essa união aqui acaba liberando uma molécula de água. Eu desenho um pouco e ruim, viu? Então, a gente tem essa ligação, isso é uma ligação peptídica, como diz o nome aqui. Isso aqui é como fica a estrutura após perder essa molécula de água. Aí aqui você pode perguntar, né, professor, R1, R2, o que quer dizer isso? Quer dizer só que aqui a gente tem dois aminoácidos diferentes. Esse aqui tem uma estrutura aqui abaixo, esse aqui tem outra estrutura aqui abaixo. Esse aqui eu vou colocar o link, viu, para vocês. Os aminoácidos, eles podem ser essenciais, que são aqueles que a gente tem que consumir, a gente não sintetiza no organismo. Eles são adquiridos, então, pela ingestão calórica, né, pela alimentação. E a gente tem os aminoácidos de cadeia ramificada, por exemplo, a leucina, isoleucina, a lisina e alguns aminoácidos que são prepulsores de substâncias que o nosso corpo produz e são muito importantes. Aí, para citar um exemplo, todos aqui têm essa função ou de participar de cadeias enzimáticas complexas ou e fazer, né, com que essas reações químicas realmente ocorram no nosso corpo ou são prepulsoras de elementos importantes no nosso corpo, como o triptofano. O triptofano ele é precursor tanto da serotonina como da melanina. Então, até tem suplemento que diz assim, não, para você dormir melhor, tomar triptofano. Isso aí é esperando que esse triptofano passe, chegue no cérebro, né? Passe por várias reações enzimáticas, chegue no tecido certo e contribua para a síntese, né, desses dois hormônios, tanto serotonina como melatonina. Já os não essenciais, eles são sintetizados pelo nosso corpo, como a alanina, a aspargina, o ácido aspartico, o ácido glutâmico. E em alguns casos, alguns aminoácidos eles podem ser considerados é, semi-essenciais ou condicionalmente essenciais. Eles são produzidos pelo nosso corpo, mas em virtude do crescimento, a fase de maturação, ou em virtude do envelhecimento, ou em virtude de uma rotina física muito exaustiva, eles podem ser necessários adquirir pela dieta também, mas a gente chega lá. Os aminoácidos de cadeia ramificada é a leucina, isoleucina e valina, eles não são sintetizados pelo nosso organismo. Eles desempenham funções como a produção de energia, principalmente sinalizando para reações enzimáticas, como a presença da isoleucina no ciclo de Krebs, como a leucina como sinalizador do mTOP, a síntese proteica, que é esse exemplo aqui embaixo, né? Mas é equivocado o pensamento de utilizar para treinar, por exemplo, para obter energia, seria o açúcar mais caro do mundo. Eu precisaria de um estado nutricional bem específico para que isso seja necessário, como dietas muito pobres em carboidratos, por exemplo, né? Não seria para a grande maioria das pessoas um suplemento necessário para a produção de energia, mas sim para a participação dessas vias enzimáticas que acabam produzindo ATP, produção de energia, produção de ATP. Para a síntese de proteína, como eu citei, na sinalização do mTOR, desde que chegue lá, né? Depois em sala, eu vou usar o exemplo de fisiculturistas que chegavam a injetar o BCAA diretamente no músculo, né, para essa síntese do mTOR. Auxilia na queima de gordura durante o exercício. Retardo da fadiga realmente tem indícios de que
ele seja importante, porque eu tenho uma proporção de triptofano, leucina não, né? Triptofano, aminoácidos de cadeia ramificada, que quando é alterada, o cérebro percebe que a pessoa vai cansar e às vezes interrompe o exercício antes de estar realmente cansado. É uma teoria que a gente chama do organizador central, né? Que vários estímulos, não só esse, fazem com que o cérebro antecipe o cansaço para proteger o corpo. Mas, mas essa aumentar a proporção de BCA em relação a de triptofano, que no caso é a serotonina, né? Auxilia a perceber mais tardiamente o cansaço, a fadiga. E favorece a secreção de insulina, como ácidos graxos favorecem também, a glicose principalmente, mas os aminoácidos de cadeia ramificada também favorecem. É o BCAA, né? Essa aqui é uma sugestão de consumo, mas isso é retirado dos vendedores. Eu não endosso a necessidade de suplementação com os objetivos que o pessoal toma, né? Para produção de energia, síntese proteica. Nessa visão que eu apresentei, tudo bem, mas para do jeito que o pessoal sugere, eu acho desnecessário. E como eu tinha antecipado, alguns aminoácidos eles são condicionais ou semi-essenciais. Eles são essenciais só em condições clínicas, né? Um exemplo é a glutamina, mas a arginina, por exemplo, em crianças pré-púberes que estão em crescimento, ela é interessante para estimular o crescimento. E outros exemplos, né, aqui também. A tirosina para produzir energia. Então, em determinadas situações, para quem é atleta, né, em determinadas situações específicas, o envelhecimento também. Esses aminoácidos que o nosso corpo produz, eles são condicionalmente essenciais ou semi-essenciais. Eles deixam de ser não essenciais. A arginina é essencial para animais jovens, em crescimento, mas não para adultos, né? Como eu citei. Os mamíferos sintetizam a arginina, mas hidrolisam para formar ureia. Isso aqui é o ciclo da ureia. Acredito que vocês vão ver melhor na fisiologia. Mas se der tempo, com certeza a gente aborda, mesmo que seja de forma mais superficial, o ciclo da ureia. Então aqui a gente tem os não essenciais e alguns e os que são essenciais e a arginina com asterisco, porque como a gente já viu e eu comentei, ela pode ser essencial para animais jovens que estão em crescimento. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de uma proteína muito específica, que é a enzima. A enzima, elas realizam controle do metabolismo. Deixa eu ver se tem. Ah, elas realizam o metabolismo e a gente tem aqui, por exemplo, a entrada da glicose na célula até ela ser fracionada em piruvato. E a gente vê aqui a glicose mudando para glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfatase, frutose 1,6-difosfatase. Isso aqui são substratos a partir da glicose. Só que isso aqui não acontece, pessoal, do nada. Eu tenho uma enzima que está fazendo essa reação. No caso da glicose virar glicose 6-fosfato, é a hexoquinase. Eu vou já mostrar para vocês aqui. Ela é ativa na presença da glicose, ela adiciona um fosfato ao sexto carbono da glicose. Aí eu crio outra substância, né, que é a glicose 6-fosfato, que por sua vez não atrai mais a hexoquinase, atrai a glicose 6-fosfatase, que é a enzima que vai transformar a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. E assim, essas 10 reações químicas até a glicose ser reduzida a 2 piruvatos são mediadas por 10 enzimas diferentes.
E tudo, pessoal, que acontece no nosso corpo é através de reações enzimáticas. O que é a enzima? Ela é um catalisador. Daqui a pouco eu mostro melhor o conceito. O metabolismo energético é um dos principais temas do estudo da bioquímica. A gente vai ver a glicólise quando falar do metabolismo dos carboidratos. Aqui a gente tem o ciclo de Krebs. Cadê meu. Pronto. O ciclo de Krebs, cujo as 9 reações também são mediadas por enzimas, onde eu vou ter a acetilcolina virando citrato, depois isocitrato. Toda transformação dessa molécula inicial é através de uma enzima mediando, né, acelerando essa conversão. As enzimas elas permitem resposta e adaptação no meio que está em constante mudança. As enzimas, às vezes, elas precisam de algumas substâncias, né, para fazer o seu papel enzimático, não só o substrato. E aqui a gente tem um aminoácido, ó. Por que que a glutamina ela é importante, principalmente quando a pessoa está se recuperando? Porque a enzima que faz essa conversão de ketoglutarato em succininato. Eu sabia essas quebras tudo decorada. Precisa da glutamina aqui. Outras vão precisar de aminoácidos do BCAA aqui. Então, esses aminoácidos eles são essenciais porque eles são utilizados por essas enzimas para fazer essas reações químicas. As proteínas, elas são altamente especializadas. é, Elas funcionam nesse modelo de chave e fechadura, né? Elas têm um substrato específico, que ao se encaixar com a enzima, eu produzo uma nova substância. Eu tenho uma enzima, eu tenho um sítio de ativação da enzima, que é esse espaçozinho vermelho. Eu vou mostrar uma enzima real, viu, pessoal? O substrato se encaixando. Eu posso ter algumas coisas que inibem essa ação enzimática também. É a enzima que tem um sítio regulatório, que quando entra o inibidor, que isso é alvo da farmacologia, essa enzima fica inoperante. A enzima, por exemplo, a ECA, né, enzima conversora de angiotensina, ela produz angiotensina, que é um vasoconstritor, e aumenta a pressão arterial. E existem remédios que são inibidores da ECA, né? Então, ele bloqueia a enzima e eu acabo não tendo essa substância vasopressiva. Elas têm um poder catalítico extraordinário, né? Elas aceleram a velocidade de uma reação. Normalmente, a função enzimática ela seria feita de toda forma no nosso corpo. Catalisar é acelerar esse processo. Hum, eu tenho, eu tenho milhares, centenas de milhares de enzimas dentro da digestão, por exemplo, né? E elas fazem com que todo o processo digestivo, até a produção do bolo fecal, dure alguns dias, 2 dias, depende do metabolismo da pessoa e dessa ação enzimática, consequentemente. E caso eu não tivesse essas enzimas, um simples prato de refeição talvez durasse, né? A digestão durasse até 50 anos para ser feita. Mas seria feita, né? Só que duraria muito. Elas aceleram as reações químicas, mas elas precisam, né, das condições ideais de temperatura e pH. Tem enzima que funcionam numa temperatura específica, tem enzimas que funcionam num pH específico. Já citei o exemplo da tripsina e da pepsina, que são, mas eu vou mostrar, viu? Que são enzimas
digestórias, que eu estou usando aqui como exemplo, uma do estômago e outra do duodeno, que elas só funcionam em pH diferente. Uma no pH ácido e a outra no pH alcalino. E a temperatura, até nossa avó diz, né? Vai ficar doente. Por que que a febre pode matar? Porque eu tenho um comprometimento da função enzimática. E nada no nosso corpo vai funcionar direito com a temperatura muito alta. Elas são o centro do estudo da bioquímica. Elas atuam acelerando, catalisando centenas de reações químicas, degradam as moléculas dos nutrientes e conservam a energia, né? Transformam aquilo numa forma de energia que o corpo utilize. Carboidrato, ele não fornece energia diretamente para a gente, ele é convertido em ATP para que a gente use o ATP, que é a nossa moeda energética. Doenças ocorrem quando elas não funcionam bem. E aqui uma breve descrição histórica, né, da descoberta enzimática. Foi Berzelius que criou o conceito de catálise, né, de aceleração. Foi percebida a fermentação do açúcar por levedos, gerando álcool. Esse outro pesquisador, ele consegue fermentar o açúcar com extrato de levedo sem vida, em 1896. Os fermentos, então, eles catalisavam reações químicas, convertiam, né, açúcar a álcool. Então, eles são biocatalisadores. Esse pesquisador em específico, ele descobriu a sacarase, que é uma enzima que quebra a sacarose em glicose e frutose, né? A sacarose é um disacarídeo, isso. Assim como a lactose, que é formada de glicose e galactose, e quem não tem a lactase, que é a enzima específica para quebrar, tem intolerância à lactose, não consegue digerir a lactose. Aí tem complicações digestivas, dores abdominais, gases. Dependendo da quantidade, pode ter até complicações sérias, né? Vômito, diarreia. Então, ele descobriu isso através da sacarase, né? Ele utilizou algumas substâncias parecidas com a sacarase para testar se a enzima funcionava, né? Ele produziu análogos de sacarase. E ele viu também que algumas determinadas mutações tornavam os análogos resistentes à sacarase. A partir daqui teve a ideia também da chave fechadura. Então, a grande maioria das enzimas são proteicas, mas tem algumas enzimas que são formadas de RNA. Elas têm a função catalisadora dessas substâncias químicas. Elas têm uma especificidade de substrato, quer dizer que a hexoquinase ela vai funcionar na presença de glicose, não na presença de outros substratos. E elas precisam de condições específicas de temperatura e pH para funcionar. Aqui a velocidade de reação de uma proteína, quando o meu corpo está na temperatura ótima, que é a nossa temperatura corporal, eu tenho o melhor funcionamento, né, a melhor velocidade de reação dessas enzimas. Se minha temperatura está mais baixa ou mais alta, a função, a velocidade de reação enzimática vai descendo, como mostra no gráfico aqui. E aqui, né, a gente tem a tripsina. Deixa eu ver aqui. Não, pronto. E aqui a gente tem a pepsina e a tripsina. Essa enzima aqui é estomacal. Ela vai trabalhar com pHs por volta de 3,2, 3,5, bem ácido. E a tripsina, ela é do duodeno.
ela vai trabalhar com os pHs alcalinizados por volta de 8. Isso aqui eu não sei de onde é que veio. Então, ficou sem o zero aqui, mas vocês entenderam. Então, quando o bolo alimentar ele sai, e isso aqui é uma protease, viu, pessoal? É uma enzima específica para quebrar proteínas. Eu tenho enzimas específicas para quebrar carboidrato, gordura, etc. Isso aqui é uma protease. Então, ops. Então, quando o bolo alimentar ele sai do estômago e vai para o duodeno, né, para o intestino delgado, ele sai com um pouquinho de tripsina ainda, mas essa tripsina ela não vai funcionar no pH mais alto, ó. A velocidade de reação dela, ó, vai lá para baixo quando a da tripsina está mais alta. Isso é uma regulação impressionante e perfeita, né, do nosso corpo. Deixa eu continuar aqui. Isso aqui é uma enzima, só mostrando aqui, né, o que é uma enzima de verdade. Diferente do modelo da chave fechadura, aqui tem um sítio ativo, né? A gente viu que pode ter um sítio que inativa também a proteína. Eu também posso pensar num fármaco para ocupar esse sítio ativo sem ativar a proteína, ou similar ao, ao composto, né? Para que essa enzima se ative. Então, tem várias opções dentro da farmácia. Existe o modelo da chave fechadura, mas parece que o mais correto seria pensar que essa chave e fechadura seria como um encaixe induzido, porque a enzima ela tem alterações no seu formato com a presença do substrato, para fazer também com que as modificações que a enzima traz ao substrato sejam mecânicas também. Além de adicionar o fosfato, ela pode estar retirando alguma coisa, então tem essa parte mecânica também com movimentos. Então não seria assim uma simples chave fechadura que encaixa, abre, fecha. Não. A, a fechadura, no caso, ela também se deformaria, se ajustaria. Mas não é incorreto, né, pensar nesse modelo de chave e fechadura em relação à especificidade. Aqui a gente tem um substrato, né? Modelo da chave fechadura. Aqui é a hexoquinase, que eu comentei para vocês. Aqui é a alteração no formato dela. Ó, se vocês repararem, na presença da glicose, ela se fecha e ela vai adicionar um fosfatozinho na glicose aqui, mais especificamente no sexto carbono da glicose. Então, eu tinha que dar essa parte sobre as enzimas, né? Porque elas são uma categoria de proteína bem especial. Aí a gente volta aqui para os aminoácidos. Que a gente já falou, né? Aminoácidos essenciais, não essenciais e semi-essenciais. Vai depender do contexto. É, os aminoácidos, eles são classificados em relação à estrutura do seu grupo residual, que é aquele grupamento R, que está acoplado ao carbono alfa. Então, nós temos aminoácidos que não são polares, ou seja, não tem polaridade, como a glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina e prolina. A gente tem aminoácidos que são polares, mas eles não têm carga, nem positiva nem negativa. Serina, treonina, cisteína, metionina. E a gente tem aminoácidos que são ácidos, né, como a gente comentou antes, que vão ter a carga negativa, como o aspartato e o glutamato, o mesmo glutamatozinho dos adoçantes. E a gente vai ter aminoácidos básicos com carga positiva, como a lisina, a ginina e a histidina. Alguns aminoácidos, eles são do grupo aromático.
Vou beber uma água aqui. E tem como representantes, né, o triptofano, que a gente já falou, a tirosina, que é um prepulsor da síntese de vários hormônios peptídeos importantes, como a adrenalina, a dopamina e o T3. E aminoácidos aromáticos são os que têm, dentro da sua estrutura, né, dentro do seu grupo residual, um, um anel aromático na sua estrutura muscular, aliás, na sua estrutura molecular. A gente vai ver daqui a pouco, mas é só olhar o grupamento R, se tiver um anel aromático, ele é um, ele é desse grupo 5, um aromático. Aqui a glicina, que a gente falou que não tem esse grupamento R, né, que é o carbono alfa, está representado pela siglazinha, né, alfa. E aqui a gente tem a diferença entre os aminoácidos. Reparem que as estruturas são totalmente iguais, só quando eu chego nesse aminoácido alfa é que eu tenho estruturas diferentes que acabam classificando o aminoácido em diferenciação aos outros. Eu boto R1 para esse, R2 para esse, R3 para esse, R4 para esse, para diferenciar. E de forma geral, esse aqui é o radical dessas estruturas. Quando eu tenho dois aminoácidos reunidos, eu tenho um dipeptídeo. Quando eu tenho mais de três aminoácidos, aliás, até três aminoácidos reunidos, eu tenho um tripeptídeo. 10 a 100 aminoácidos polipeptídeo e proteína a partir de 100 aminoácidos até milhares de aminoácidos é uma proteína. O GH, por exemplo, ele é uma proteína, ele tem 101 aminoácidos. A insulina é um polipeptídeo, tem 98 aminoácidos. Então, a gente tem essa nomenclatura aqui. Só para reforçar, né? A partir de 100 aminoácidos é classificado como proteína. Essa classificação é só em relação ao tamanho. As proteínas, elas têm a união de unidades de aminoácidos. Um homem comum com 70 quilos, 11 quilos do seu corpo normalmente é só proteína. Metade desses 11 quilos são dos músculos esqueléticos, que é o tecido, né, a célula com mais proteínas no corpo. A estrutura é mantida pelas pontes de hidrogênio. Elas são constituídas pelo COH, que tá também no carboidrato e na gordura, mas tem o nitrogênio também. Quase 50% da massa de um corpo é, é composto de proteínas. Que aqui eu incluo, né, a elastina da pele, queratina do cabelo. A proteína tem uma função energética, que principalmente para sinalização, mas ela pode ser utilizada como fonte energética também, em estados nutricionais específicos, como aquelas dietas zero carbo. Ela tem uma função construtora, colágeno, né, a quitina e miosina da contração muscular, queratina do cabelo, fibrogênio, albumina. Tem uma função hormonal, né? Já citei a insulina e o GH, mas aqui a gente tem o glucagon. A testosterona e a progesterona são hormônios derivados de lipídios, mas eles sinalizam para proteínas. Tem uma função enzimática,
reguladora, né? A lactase, que eu comentei com vocês, as proteases, que a gente falou da pepsina e da tripsina, lipases, a lipase sensível ao hormônio, por exemplo, que está dentro do tecido adiposo, que quando a adrenalina sinaliza no tecido adiposo, essa lipase vai quebrando o lipídio dentro do tecido adiposo e liberando ácido graxo livre, né, para circulação, para fornecer energia para as pessoas. Função de defesa, como fibrinogênio, a trombina e anticorpos, são de constituição proteica. Condutora do oxigênio, a gente falou um pouco sobre os gases, né, principalmente o CO2. É uma proteína que leva o CO2 e o oxigênio, que é a hemoglobina. Construtora dos ácidos graxos, como algo condutora, né? A testosterona, por exemplo, a testosterona livre, para ela conseguir ficar circulando no corpo, já que ela é hidrofóbica, ela se combina com uma proteína. Pode ser com a albumina, mas no caso específico da testosterona é uma globulina, que se encaixa com a testosterona para que ela fique circulando no corpo. Aqui alguns alimentos ricos em proteína são carnes de forma geral, derivados do leite, ovos e algum, alguns cereais também são ricos em proteína, né? Como feijão, lentilha, quinoa. E aqui a gente tem a fonte, né, de proteína e a gente vê, né, que a carne vermelha ela costuma ter mais proteína, mas a gente tem a carne de frango, o salmão muito rico em proteína também, o atum muito rico em proteína também. O catabolismo das proteínas é chamado de desaminação. Ela é a degradação dos aminoácidos que compõem. Eu estou tirando o grupamento amina, né? O aminoácido perde seu nitrogênio, que é esse grupamina, e ele gera o o NH4. A desanimação ela cria alfa-cetoácidos, como no, nas dietas que eu citei, cetogênicas, tem uma produção muito grande de alfa-cetoácidos, que são aminoácidos desanimados, né? Tristes, aminoácidos sem esse grupamento amina. Esse aminoácido ele é recebido pelo cetoglutarato. A gente fala muito esses nomes, aí tem uma hora que, enfim, aí eu tenho a formação do glutamato e a liberação da amônia. Não se preocupem que essa parte aqui já não, o conteúdo da prova já foi todo contemplado, né? Aqui a gente está seguindo adiante, até para ficar como forma de consulta de vocês depois. A glutamina transporta amônia no plasma para o fígado. A alanina, ela transporta amônia do músculo para o fígado. A glutamina é essa amônia livre, né, que está circulando no corpo, no plasma. Os dois vão para o fígado e no fígado eu tenho a amônia, que ela é tóxica, sendo transformada em ureia, e essa ureia, por sua vez, ela vai se misturar na água e ser excretado na urina. É por isso que depois de um churrasco, eu tenho uma degradação grande de proteínas, né? Eu tenho uma desanimação muito grande. Mas não é no sentido de ânimo, não. É essa retirada desse grupamento amina. E pelo contrário, né? Você fica feliz no depois do churrasco, durante o churrasco e antes do churrasco. E a sua urina fica com um cheiro mais forte, fica mais escura, porque, embora você reabsorva um pouquinho da ureia, você vai excretar muita ureia na urina. Os alfa-cetoácidos, eles podem ser transformados em um novo aminoácido. Esse processo é chamado de transaminação. Eles podem ser transformados em carboidratos. Isso aqui são outros ciclos enzimáticos. Aqui a gente tem
O ciclo de Cori, por exemplo, pode ser transformado em gordura e pode ser catabolizado se houver a necessidade de energia, né? No caso de dietas muito pobres em carboidrato, por exemplo. Aqui é um roteiro, né? Um esquema daquilo que foi dito descritivamente agora há pouco, com a proteólise, a quebra da proteína, a desaminação e o fornecimento aqui de energia, né? Por exemplo, né? Para condições específicas ou para participar daqueles ciclos de produção de ATP. Aqui eu já tenho, né, a amônia sendo eliminado pela urina na forma de ureia. Proteína da dieta, proteína endógena do próprio corpo, são formadas de aminoácidos, são quebradas em alfa-cetoácidos, aí podem ter esses destinos, né? Pode ser utilizado para produção de energia, com a liberação de CO2 e H2O, com a produção de carboidratos, lipídio ou glicose. E eu tenho aquele processo todo descrito, né, que isso aqui é uma enzima, glutamato desidrogenase, que a partir desse aminoácido que foi separado do alfa-cetoácido, ela vai produzir um alfa-cetoglutarato e o glutamato e a amônia, que vai para o ciclo da ureia. Aqui um vídeo sobre o catabolismo dos aminoácidos, que eu vou colocar depois também. E a gente tem outras vias de degradação de aminoácidos. A gente viu a alanina vai se converter em piruvato para formar glicose no fígado. Mas outros aminoácidos também passam por esse processo, né? Isso aqui é o ciclo da alanina, que ela no fígado, o fígado tem as enzimas específicas, fazem essa conversão para piruvato e eu faço glicose, isso aqui é o processo de gliconeogênese, né? Eu estou refazendo a glicose e essa glicose vai circular no corpo para produzir energia ou vai ser estocada na forma de glicogênio para quando for necessário a glicose ser liberada no corpo para fornecer energia para o corpo. E outros aminoácidos também passam por esse processo, né, como a cisteína, a glicina e a serina. Já a isoleucina, a leucina, né, que são dos aminoácidos de cadeia ramificada, e o triptofano, eles são diretamente convertidos em acetilcoenzima A e participam do ciclo de Krebs produzindo ATP. Já a aspargina e o aspartato em oxalacetato, ele é o que vem antes do citrato, no ciclo de Krebs, a gente ainda vai ver isso, mas no metabolismo dos carboidratos. A fenilalanina e a tirosina em furamato, que é outra parte do ciclo de Krebs, ou seja, mostrando que não só as enzimas, mas a presença desses aminoácidos é que favorecem a produção de energia mitocondrial. O ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, que é uma organelazinha que, por sua vez, está dentro das nossas células e tem a utilização de aminoácidos para produção de energia. Leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina são convertidos no acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A, e esse, por sua vez, no acetilcoenzima A, que é quem começa o ciclo de Krebs. Arginina, glutamina, histidina, prolina em glutamato, e esse, a gente viu isso aqui, né? O alfa-cetoglutamato. Isso aqui é a Siri falando comigo. E a isoleucina, metionina, treonina e valina em succinil com a enzima A. Então, as proteínas elas entram no ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, né, a mesma coisa, por diversas partes desse ciclo para ajudar na produção de energia. Eu não vou detalhar isso aqui, pessoal, mas eu só quero destacar, que a gente vai falar do ciclo do ácido cítrico, eu só quero destacar
E isso aqui acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, que é o centro mesmo da mitocôndria, e que esses aminoácidos, eles têm função essencial para que eu faça esses substratos a partir da acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ela vai virar alfa-cetoglutarato, tem uma enzima que faz esse processo, mas eu preciso do glutamato. O alfa-cetoglutarato, por sua vez, vai virar succinilcoenzima A, mas eu preciso desses aminoácidos para que essa enzima faça esse papel. Aqui os nomes da enzima não estão aqui, certo? Mas nas imagens que a gente vai mostrar nas outras aulas vão estar. E a gente precisa desses aminoácidos para essas conversões. A desaminação, né, a retirada do grupo amina dos aminoácidos ocorre no fígado, chegando ao piruvato, nos músculos, chegando até glutamato. Eu tenho aminoácidos que são prepulsores de açúcar, né, são chamados de glicogênicos. Eles viram piruvato, acelacetato e malato. Outros, eles são cetogênicos, são cetoácidos, né? E eles servem como intermediário da acetilcoenzima A ou do acetato, acetoacetato, que é o começo da via do ciclo de Krebs. A liberação do CO2 é proveniente dos aminoácidos injetados ou ingeridos aumenta durante o exercício de acordo com a taxa metabólica que a pessoa tem. À medida que a atividade progride, a intensidade e duração da atividade faz com que aumente a concentração de ureia plasmática, o xixi mais escuro depois de uma corrida, né? E aumenta a liberação também pelo suor, não só pela via urinária, mas também sai no suor. Por isso que algumas pessoas, principalmente quem está com uma dieta muito restrita, o cara está comendo só proteína, vou ficar sequinho, tal, tem esse pensamento, fica com um suor forte, com um odor muito forte, por causa da concentração de, de ureia, né? Aliás, de nitrogênio no suor. O maior padrão de catabolismo proteico durante o exercício de endurance e treinamento intenso se dá nos casos de baixa ingestão de carboidrato, como eu estou comentando até agora. Isso é o link para a examinação dos aminoácidos. Esses links, pessoal, se vocês tiverem curiosidade de ver logo, esse material no, já está no nosso portal. E eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Um grande abraço, espero que tenha sido proveitoso para vocês.